ele precisa ser o await, né? User.create. E aqui, então, a gente vai passar as nossas informações, né? Como a gente está utilizando um TypeScript, ele já traz aqui pra gente as informações que a gente quer salvar, né? Então, a gente vai querer pegar o username e também o name. Deixa eu ver se a gente consegue retornar o próprio user aqui. Return user. Vou testar aqui, então, se vai funcionar. Don't send. E ele salvou aqui pra gente, né, o nosso usuário. A gente pode ver aqui no banco de dados se tá salvando. Fala, Dev, tudo bem com você? Meu nome é Dani Leão e a gente está começando mais um quadro do Code Drops. E eu estou muito feliz de estar aqui com você, porque esse é meu primeiro Code Drops aqui no canal da Rocket. E durante esse quadro a gente vai falar sobre o Node, a gente vai ver novas bibliotecas, a gente vai testar frameworks, a gente vai ver alguns conceitos, como por exemplo, arquitetura limpa, Solid, WebSocket, enfim, tem muita coisa bacana que a gente vai ver durante o Code Drops. E aí eu também já quero deixar um convite para você, se você tem algum assunto que você gostaria que eu falasse, que você gostaria que a gente fizesse um vídeo, deixa aqui nos comentários também. E se por acaso você não quer, de repente, estudar sobre Node, você quer ver sobre outras linguagens, é só você ficar atento também nos Code Drops dos outros educators também. A gente tem muitas tecnologias para serem exploradas. E o que a gente vai falar nesse vídeo é aí um dos assuntos que talvez seja um dos mais esperados pela comunidade, que é a nova versão do Adonis.js, né? Na verdade, se você não conhece o Adonis ele é um framework para a gente utilizar, trabalhar com Node, para a gente desenvolver ali o nosso back-end. E no ano passado, em março, se eu não me engano, foi lançado ali uma versão 5 do Adonis, né? Só que essa versão 5, ela ficou ali por um longo tempo como uma versão em preview, né? Ou seja, tinha algumas funcionalidades que ainda não estavam completas, alguns pacotes que ainda não estavam implementados nessa nova versão. E aí, por conta disso, a gente acabava que não poderia utilizar, por exemplo, essa nova versão em produção, né? Então, a comunidade ficou ali ansiosa, aguardando, de fato, esse lançamento. E aí, recentemente, há uns 2, 3 dias atrás, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas do dia que eu tô gravando, há uns 2 dias atrás, eles lançaram oficialmente a versão 5 como a versão principal do Adonis, né? E o que a gente vai fazer no vídeo de hoje? A gente vai dar uma olhada aqui do que está acontecendo dentro da documentação. Eu já dei uma olhada assim por cima, já vi que eles mudaram o site, ficou super bacana. Eu achei fantástico, achei show de bola comparado ao outro site. Não que o outro site seja ruim, né? Mas eu até coloquei aqui, deixei o site antigo, né? Eu particularmente, só de olhar assim, eu já vejo que esse novo site, ele acaba chamando um pouco mais de atenção, né? Mas, o que a gente vai fazer, então? A gente vai desenvolver um projeto bem simples, utilizando a nova versão do Adonis. Vamos ver o que já está funcionando aqui, se tem algum pacote que ainda não está funcionando, né? Mas pelo que eu vi aqui, comparado com a versão que estava como preview, já tá show de bola para a gente conseguir utilizar. Então, para a gente começar, vou começar aqui no Get Start, né? Aqui a gente tem as releases também, que ele vai mostrar tudo que ele tem aqui, né? Ele diz que finalmente tirou do preview essa versão. Ele deixa aqui uma coisa que eu achei interessante, que ele fala, ó, se você estiver utilizando a versão 4, nós não recomendamos você alterar a sua versão para a versão 5, né? Provavelmente porque essa alteração não é tão fácil de fazer. Então, se você tem aí o seu projeto rodando com a versão 4 do Adonis, já fica aqui a dica da própria documentação, que eles não indicam você fazer essa alteração, né? Aqui tem também para onde foi movido o site antigo, então eles deixaram aqui como legacy, né? We continue pushing security updates. Ele vai continuar, né? Colocando algumas alterações, dando update, provavelmente para essa versão. Não sei por quanto tempo, né? Se até o final de 2021 ou até posteriormente. Mas é um ponto de atenção pra gente
pra gente se atentar, né? Pelo que eu vi aqui também, ele tem essa parte do Social Authentication, né? Que, se eu não me engano, na última versão lá no preview ainda não tinha. Eu tenho até aqui o blog, que foi de quando eles anunciaram a nova versão, né? A versão 5 como preview. E aqui eles falaram, né, algumas coisas que ainda não tinha implementado. Então, deixa eu ver aqui. Ó, pacotes que ainda não tinham sido migrados, né? Então, esse Social Authentication, ele ainda não tinha sido migrado e agora já foi. Não sei se esses demais aqui, Authentication, WebSockets, né, Test Runner, se eles já foram. Mas agora, a parte do Social Authentication, a gente já viu aqui que ele foi, já está aqui disponível na nova versão, né? E aqui ele tem o Authorization também, então ele já tem aqui, né? Assets Manager... O que mais que ele tem? A parte de migrations, né? Pra gente rodar. A gente consegue definir, então, algum aliases, né? Pra gente rodar os nossos comandos, né? New Documentation. Aqui ele fala, né? Upgrading to the latest versions. Tá? Provavelmente, se a gente já tem aqui, né, o nosso projeto rodando, tem aqui as demais releases, né? Enfim, tem um monte de coisa aqui que ele teve atualização, os validators, né? Depois a gente dá uma olhadinha aqui. Tem aqui de dezembro também bastante coisa. O que mais que ele tem? In Memory TypeScript. ORM Helpers. Não achei aqui sobre o WebSocket, mas não tem problema. Então, vamos começar aqui a nossa aplicação, né? Deixa eu ver aqui o installation, o que ele diz. Tá, então aqui já um ponto de atenção que a gente precisa ter a versão 14, né? A gente precisa ter uma versão do Node maior do que a 14 e o NPM maior do que a 6. Então, deixa eu abrir aqui o meu terminal. Deixa eu diminuir aqui. Deixa eu ver qual que é a minha versão. Node-V, versão 12. Então, deixa eu já mudar aqui. NPM use 14. Se não... Opa! NVM use 14. Eita, 15 não. Ah! Boa. Agora, provavelmente, a gente já consegue criar, né? Create a new project. Então, isso daqui, Create Adonis, aparentemente ele manteve do que tinha já do preview, pelo que eu me lembre, né? Então, a gente consegue utilizar pelo NPM ou pelo Yarn, né? Eu vou utilizar o Yarn, então vou dar aqui um Yarn Create Adonis TS App. Deixa eu ver o que a gente pode criar. Vou criar aqui uma aplicação de cadastro de usuários, por exemplo, só para a gente ver como que ele vai funcionar. Uma coisa bacana aqui também é que ele vai dar as opções, né, para a gente selecionar se a gente quer uma API, web ou esse Slim, né? Aqui ele define um pouquinho mais sobre o que é cada parte, né? A parte do web, da API. Eu vou selecionar aqui como API. Select the project structure, tá? Digitar o nome, vou colocar o mesmo nome que a gente colocou. E aqui ele vai perguntar se a gente quer já colocar ali o setup do ESLint. Como eu tô colocando aqui só pra gente testar as funcionalidades do novo Adonis, então eu vou colocar como não, tá? Porque o ESLint ele vai servir pra gente definir ali o código de uma forma mais bonitinha, né? Toda essa parte que é importante a gente ter, por exemplo, se você estiver trabalhando ali com mais de um desenvolvedor, né? Pra gente ter um código bem indentado, para ter ali todo mundo trabalhando nas mesmas versões de ajustes de código. Show de bola. Vou acessar aqui então. Vou entrar aqui pelo Code. VS Code. Aqui a gente tem, né, as nossas pastas. Você vê que ele é bem completo, né? Já tem bastante coisa aqui dentro dele. Então, a gente tem aqui as nossas rotas. Tem aqui a parte do kernel também.
né? Que provavelmente são os arquivos que ele rode no momento que ele está inicializando. A parte de configuração. Bastante coisa aqui. É um framework que ele é show de bola, muito completo. Eu utilizei a versão 4 dele em produção. Gostei pra caramba. Tem a parte de cores também. Essa parte de contracts aqui. Alguma coisa de interface, né? Pra gente declarar. Não sei muito bem. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Tem os comandos, né? Provavelmente a gente consiga adicionar alguns comandos aqui dentro. A parte de providers também, que só tem aqui o app provider. Tem esse Ace aqui, né? Que é basicamente a parte de comandos do Adonis, né? Algumas configurações aqui dentro do Ace Manifest. A gente já tem aqui toda a parte de TypeScript também configurada. Uma coisa que é super interessante nessa versão do Adonis é que ele já tem por padrão ali o suporte pro TypeScript, né? Na verdade, ele já vem com tudo configurado para a gente conseguir utilizar o TypeScript dentro do nosso projeto, que a gente não tinha nas versões anteriores, né? E agora a gente já consegue utilizar dentro dele, né? E ele já trouxe aqui a configuração do tsconfig, então a gente não precisa adicionar nenhuma biblioteca para TypeScript, né? Pelo que eu acho. Package JSON, vamos ver aqui então o que tem no package JSON. Ele tem aqui o script para a gente rodar a nossa aplicação, né? Então a gente já tem aqui, se a gente quer rodar em produção, né? Então provavelmente quando a gente der o build, ele vai gerar, né, todo o empacotamento ali pra gente pegar esse nosso projeto, colocar em produção. A gente tem o Start e tem o Dev aqui, né? Pra gente rodar a nossa aplicação. Então, deixa eu dar aqui um yarn dev. Pra gente começar a ver essa aplicação, o que a gente tem aí, né? Ele tá rodando na porta 3333. Deixa eu ver aqui onde ele definiu, né? Dentro da variável de ambiente. Então, a gente consegue mudar também. Se a gente precisar mudar a porta, a gente consegue. Tá? E vamos acessar então aqui esse localhost 2.3333 barra, e ele já trouxe aqui então o Hello World da nossa rota. Então vamos ver de onde que ele tá pegando, né? Provavelmente aqui dentro de routes. Show de bola. Ele já tem aqui, né? Esse IOC provavelmente seja a parte de injeção. Então vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Configuração aqui de Webpack também, ele fala para configurar o ESLint, o Prettier, né? Se você quer colocar ali essa parte de deixar o código mais bonitinho, a parte do Webpack também. Start the Development Server. Isso aqui ele já deixa lá pra gente no script, né? O Node.js. Compilar para produção. Show de bola. Então vamos ver aqui então. Vamos criar então o nosso primeiro controller, né? Pra gente cadastrar ali o nosso usuário. Então a gente vai fazer um cadastro bem simples, só pra gente ver como que funciona. Uma coisa que eu acho interessante aqui do Adonis também é a parte que ele tem para trabalhar com o banco de dados, né? Não sei como que está nessa versão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele utiliza o Lucid, né? Que é o framework próprio dele, né? Para trabalhar com o banco de dados, que ele é sensacional também para utilizar. A gente pode também dar uma brincadinha aqui, ver como que ele está funcionando, né? Tem a parte de configuração aqui. Eu acho que não tem config database. Não, ele não tem. Então, a gente vai ter que criar. Então, vou começar criando aqui o meu controller. Deixa eu abrir aqui então um outro terminal. Para a gente utilizar, a gente vai utilizar o Node make Ace. Qual que é? Ace make. Deixa eu colocar aqui Node Ace -- help para a gente ver quais são os comandos que a gente pode utilizar. Tá, então a gente tem a parte aqui para criar o nosso controller, né? Make a new HTTP controller. Deixa eu ver o que mais que ele tem. Build, configure, dump, generate. Listen.
Tá, show de bola. Então, vou criar aqui, então, um Node Ace, make controller. Agora, eu não sei aqui o que a gente precisa... Eu não me recordo aqui que a gente precisa colocar. Deixa eu dar aqui um Enter. Tá, então, provavelmente, a gente coloca aqui um nome. Então, vou colocar aqui como user. E olha só, ele já criou, né, na estrutura pra gente. Então, ele criou aqui... Dentro do nosso app, uma pasta controllers, dentro uma pasta HTTP, e aqui ele colocou o nosso controller, né? Porque esse nosso controller a gente definiu aqui, né? Que ele é make a new HTTP controller. Então, se fosse qualquer outro tipo, provavelmente ele iria criar dentro da seção específica, né? Então, uma coisa bacana por um lado, mas talvez não tão bacana por outro, é que o Adonis, ele é fortemente opinado, né? Então, ele já tem ali uma estrutura do projeto que ele espera, ele já tem ali o formato das pastas, como que ele vai gerar tudo isso. Então, de repente, se você quer trabalhar com outro tipo de arquitetura, né, um outro tipo de formato de pastas, talvez isso você vai ter um pouquinho de problema, você vai precisar fazer algumas alterações, mas se você quer um projeto ali que já tem as pastas totalmente estruturada para você, o Adonis, ele é uma ótima opção para isso. Então, deixa eu limpar aqui. E aqui, então, a gente vai criar o nosso controller, né? Deixa eu voltar aqui na documentação para a gente ver como que cria, então. Tá. Então, vou criar aqui um método. Vou criar aqui como um public. O que ele define? Public async index. Ele vai receber aqui provavelmente esse HTTP context contract aqui. Acho que a gente consegue fazer uma desestruturação aqui de dentro para pegar, por exemplo, o que ele tem? Ele tem o request, então vou pegar aqui o request de dentro dele. E aí a gente vai pegar então as informações que vai vir da nossa tela, né? Deixa eu ver aqui como que a gente pega as informações. Deixa eu ver se tem algum request aqui. Aqui dentro ele mostra. Então a gente consegue pegar, ó, o request body, né? Request cache, provavelmente ASCII string, exatamente. Ou a gente vai pegar tudo que tem ali no request, né? Tá. Então vamos, pra gente começar a ver se tá funcionando, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um const data. Eu vou utilizar esse request only, que a gente consegue passar os campos que a gente quer pegar, né, de algum lugar. Eu vou passar então que eu quero pegar o name e o username, que a gente já vai ver de onde a gente vai pegar. E aí eu só para ver se está tudo certo, vou dar um console log dentro desse data. Então deixa eu abrir aqui o meu Insomnia. Deixa eu criar aqui um create workspace code drops Adonis. Vou criar aqui então uma request de create user como post, e aí ele vai receber aqui um JSON. Vou colocar aqui http localhost 2.3333 barra users. Deixa eu ver aqui mais, que a gente ainda não tem criado, mas a gente vai criar. Então aqui a gente vai receber o name, colocar aqui como Dani Leão, e o username, colocar aqui Dani Leão. Então agora a gente precisa receber essa informação, né, aqui dentro da nossa aplicação. Então, para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa definir esse nosso user controller dentro das nossas rotas. O nosso servidor já está rodando aqui, né? Então, vamos vir aqui dentro das nossas rotas. Vou remover esse route aqui todo.
post barra, e aqui a gente coloca users controller ponto o nome do nosso método, né? É isso, deixa eu olhar aqui a documentação. Aqui dentro do controller. Então a gente coloca a rota e o método. Então deixa eu voltar aqui. Aqui na verdade, ao invés de index, eu vou colocar um ponto create, porque depois a gente vai salvar essas nossas informações aqui dentro do banco de dados. Então dou agora aqui um create. Ele já atualizou aqui pra gente, o reload dele é muito rápido, né? Não sei se depois, conforme o nosso projeto vai aumentando, se ele vai continuar assim, mas ele tá muito rápido, o reload dele. Deixa eu abrir aqui, então, e vou salvar. Cannot post users, tá? Vamos ver aqui, então, o que eu errei. Aqui é users. Bom, ele deu aqui, né? Vamos ver aqui no nosso console. Ele trouxe aqui a informação pra gente. Então, tá funcionando, ele já tá recebendo, né? As informações aqui. Diferente, por exemplo, no Express, que a gente precisaria configurar o Express para ele receber esse formato de JSON. Aqui dentro do Adonis, ele já recebe, né? Provavelmente por esse body parser aqui. Ou alguma outra forma que ele já consegue formatar isso pra gente. Bom, então o que a gente vai fazer agora? A gente precisa pegar esses nossos dados e salvar essa informação para depois a gente criar uma rota pra gente recuperar. Então deixa eu ver aqui a parte dos models. O que ele tem aqui? Parte de banco de dados. Introduction. Tá, ele vai pedir pra gente... is one of note, papapá. Vamos ver então, pra gente configurar a configuration for the store inside. Tá. Então a gente vai precisar configurar, provavelmente configurar esse o nosso database aqui, né? Deixa eu ver a parte aqui dos esquemas, como que ele funciona. Database is one. Deixa eu ver esse esquema migrations, o que ele tem. Só uma definição. Ele cria aqui pra gente já uma migration, né? Provavelmente isso daqui a gente consiga fazer sem precisar instalar alguma coisa, a gente precisa instalar o Lucid. Deixa eu ver aqui, deixa eu tentar. Node Ace Make Migration. E o nome da migration que é Users. Tá, então provavelmente a gente vai ter que instalar aqui. Se eu não me engano, tinha até alguma informação aqui dentro de installations pra gente configurar a nossa migration, né? Ai, cadê? Não, viu? Templates, validators, database, configuring, a Node.js, configuring. Agora eu não sei se esse... ele tem aqui também o... será que é esse daqui? Ó, ele tem aqui a parte pra gente criar o nosso model, que é uma forma super bacana também da gente trabalhar com ele, né? Tá, então vamos instalar aqui, que eu não lembro aqui, eu tinha visto em algum lugar perdido que eu tinha colocado o migrations aqui dentro de Ace. Mas tá, vamos instalar aqui então esse nosso o Adonis aqui. Será que ele tem suporte pro Yarn? Mas ele coloca aqui como... ele coloca aqui como global. Deixa eu ver se a gente consegue utilizar só dessa forma. Node configuring, não. Cannot invoke. Porque a gente não tem. Então, o que eu vou fazer aqui?
The data layer is powerful. Então, vou instalar aqui pra gente conseguir utilizar ele. Aí, provavelmente, instalando ele, a gente consiga configurar aqui tudo isso que ele precisa. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada aqui na documentação. Ele tem a parte aqui toda de HTTP que a gente precisa. Então, por exemplo, se a gente quiser criar a parte de middlewares, né? Uma coisa interessante aqui que ele tem aqui na home aqui do projeto é que ele já dá também algumas opções pra gente, né? Então, por exemplo, se a gente quer visualizar como que a gente cria ali as nossas rotas, ele já mostra, né? Tem a parte da gente criar ali através de grupos também, então a gente consegue passar um prefixo, consegue passar um middleware para ele mostra ali também uma forma mais fácil, mais rápido da gente criar o nosso controller, né? Tem essa parte do upload também que eu achei fantástico, né? Parte de validator, template engine, enfim, tem muita coisa aqui que a gente pode fazer com a nossa aplicação. Já instalou? Então vou configurar aqui. Ele deu um erro. Por que que ele deu erro? Cannot find module source map support. Então vamos olhar aqui o porquê que a gente não conseguiu utilizar. Installation. Release não. Parte de migrations. Eu dei uma caçada aqui para tentar encontrar o que estava acontecendo e provavelmente, como eu dei aquele npm para instalar o Adonis, ele estava se perdendo com o Yarn. Então, eu só rodei aqui depois um Yarn para ele instalar novamente se tivesse alguma dependência, né? E agora sim, a gente consegue fazer a configuração aqui que ele pede, né? Então, deixa eu até copiar aqui para ficar mais fácil. Para a gente configurar o nosso banco de dados. Então, eu vou configurar aqui um banco de dados, deixa eu ver, SQLite, pode ser. Select one to continuous. Ah, tá, tem que selecionar aqui, né? Tem que dar um espaço para conseguir selecionar. Então, ele vai configurar ali, vai criar toda a parte de configuração que a gente precisa. Onde eu quero mostrar as instruções, pode ser aqui. Olha só que bacana, ele mostra pra gente, né, toda a parte de configuração aqui para os demais bancos de dados que a gente precisa. Ele já criou aqui a configuração para o nosso banco de dados, aqui dentro de config, né, dentro de database. Então, a gente já tem aqui o nosso SQLite funcionando, né. Bom, eu acho que agora a gente consegue rodar aqui, então, as nossas migrations, né. Deixa eu rodar aqui. Opa! Como que ele fala? Pra gente precisa validar aqui alguma coisa. Acredito que não precisa fazer nenhuma validação, né? A configuração, ele já trouxe aqui toda a configuração pra gente. Então, como a gente está utilizando o SQLite, que é um banco em memória, a gente não vai precisar colocar nenhuma informação. Os paths aqui, acho que não precisa. Tentar criar então aqui a nossa migration, né? Node Ace. Vamos ver aqui, Node Ace Make Migration. Ver se ele deixa a gente criar a migration de usuários. Me parece que não tem... Ah, criou sim. Olha só, então a gente configurando aqui, ele já cria pra gente a nossa migration, né? Deixa eu ver aonde que ele criou. Database Migrations. Então, ele já cria aqui também, né, toda a parte dos factories. Deixa eu ver o que tem aqui. Não tem nada, mas a gente pode adicionar aqui se a gente quiser. Ele criou também aqui todas as migrations, né? Então, aqui a gente consegue ir adicionando. Então, vou colocar aqui um table deixa eu ver como que ele tem aqui, .text, que vai ser o username. E o outro que vai ser o name, né? Então, a gente tem a parte de criar aqui as migrations já de uma forma bem mais rápida, né? Sem precisar ficar instalando nenhum outro ORM, porque ele utiliza o Lucid, né? Então, a gente só precisa configurar mesmo. E agora, então, a gente precisa rodar essa nossa migration, né?
Aqui também tem os tipos, né? A gente consegue definir... Ah, ele coloca aqui como string. Então, vou colocar aqui também como uma string, tá? A gente consegue definir também se a gente quer como... Se ele não vai permitir que seja nulo, né? A gente consegue colocar not null, bom, enfim, tem muitas opções que a gente consegue passar para dentro de uma propriedade da nossa tabela, né? E uma coisa que um ponto de atenção e que é interessante também, como a gente criou aqui, né? Como a gente deu aqui o Make Migrations Users, ele já definiu que o nome da nossa tabela vai ser Users. Então, se a gente quiser, de repente, alterar o nome da nossa tabela, a gente pode alterar aqui ou alterar na própria Migration, né? E agora vamos dar, então, esse make migration... migration run, né? Deixa eu ver. Migration run. Ele rodou aqui, né? Ele criou aqui, né, um db.sqlite 3 pra gente. Então, deixa eu abrir aqui o meu Beekeeper pra gente conseguir visualizar. Deixa eu ver onde que ele tá abrindo. E aqui a gente tem, então, o nosso banco de dados com a nossa tabela de usuário que foi criado. Então, agora, o que a gente precisa criar? Né? A gente precisa criar o nosso model. E aí, ele já cria também com created at, update at, né? Provavelmente, ele já vai criar aqui o nosso ID também automático, que a gente colocou aqui para ele... A gente colocou, não, ele já traz por padrão, né? Para colocar o increments aqui. Então, vamos criar o nosso model para a gente conseguir salvar as nossas informações. Então, vamos ver aqui como que ele cria... Deixa eu ver se aqui tem alguma informação para a gente criar o nosso model. Introduction, qual comando, make model e o nome do model, né? You can also generate the migration. Provavelmente, então, se a gente queira criar... olha aqui que interessante, né? Se a gente quer criar o nosso model junto com a migration, então a gente define aqui, né, o make model, o nome do nosso model -m, e aí ele vai criar o model junto com a migration, né? Então a gente não precisa criar separado. Como aqui eu já criei, então vou fazer o make model user. E agora que ele criou dentro de app, models user. E ele já criou aqui toda a estrutura pra gente, né? Então, eu vou definir aqui também um public username como sendo uma string. E um public name como sendo uma string também. E vou definir que esses dois serão as minhas colunas, né? Provavelmente aqui a gente consiga passar algumas outras informações para dentro dele, né? Column name, se o nome da nossa coluna for diferente do atributo que a gente está passando aqui embaixo, a gente consegue definir também se ele é uma chave primária, tudo mais. Como ele é só uma coluna, eu defino aqui o @column. Então, agora que a gente já tem o nosso model, aqui dentro do nosso controller, a gente vai pegar essas nossas informações que a gente recebeu e a gente vai salvar no nosso banco de dados. Então, vamos ver aqui como que ele faz para salvar. Tá? Provavelmente ele só passe aqui o nome do model e já salve, né? Então, a gente precisa importar esse nosso model dentro do nosso controller. Deixa eu ver aqui como que ele importa. Se tem aqui alguma referência. Import. Tá. Então, vai ser mais ou menos isso daqui. Deixa eu copiar aqui para cima. Aqui então vai ser users controller. Não, na verdade não é isso que eu quero. Cadê? Copiei errado, né? Eu quero model. Importação do model. Será que a gente não tem aqui nenhuma referência? Poxa. Import. Nada. Será que ele tem o auto import aqui? Deixa eu ver. Users. User. Então ele já tem aqui o auto import. A gente não precisa se preocupar com isso, né?
ele precisa ser o await, né? User.create. E aqui, então, a gente vai passar as nossas informações, né? Como a gente está utilizando um TypeScript, ele já traz aqui pra gente as informações que a gente quer salvar, né? Então, a gente vai querer pegar o username e também o name. Eu não sei se eu consigo desestruturar aqui, pegando username e name, provavelmente consiga, né? Então, ele vai salvar aqui pra gente, né? Deixa eu ver aqui que a gente precisa retornar. Deixa eu ver se a gente consegue retornar o próprio user aqui. Return user. Vou testar aqui então, se vai funcionar. Don't send. E ele salvou aqui pra gente, né, o nosso usuário. A gente pode ver aqui no banco de dados se tá salvando. Embora seja um banco de memórias, mas ele está salvando. E agora o que a gente pode fazer, então, é criar aqui um outro método para a gente listar os nossos usuários. Então, vou criar aqui um public async index. Eu não vou receber nenhum parâmetro, né? Então, a única coisa que eu quero é pegar todos. Então, await user. Deixa eu ver o que ele tem. Provavelmente seja esse all. E aí eu retorno todos. E vou criar aqui, então, uma rota de get, apontando para o users controllers index, tá? E agora aqui, então, no meu Insomnia, eu vou duplicar minha rota e vou colocar list all users, só que agora ele vai ser aqui um get, e a gente não tem... cadê? A gente não tem nenhum corpo na nossa requisição. E se eu dou um send, ele retorna pra gente todos os usuários que tem cadastrado, né? Por exemplo, se eu quisesse cadastrar um outro aqui, Danilo Vieira. Colocar assim. Colocar aqui como Danilo. Ele salvou. E aqui ele traz as informações todas pra gente, né? Danilo, se não for Vieira, me perdoa, tá? Mas a gente já consegue listar aqui todos os nossos usuários. Então, olha só quanta coisa bacana a gente conseguiu fazer na nossa aplicação, né? Em pouco tempo, utilizando essa nova versão aqui do Adonis. Então, a gente poderia também trabalhar com a parte de authorization, né? A gente poderia ver aqui toda a parte que ele tem para a gente receber as nossas informações, ver como que tá a parte de autenticação, né? Ele tem aqui um web security também, que aí a gente vai instalando conforme a gente vai precisando, né? Deixa eu ver o que mais aqui que a gente tem. Tem os meters, né, de autenticação também, pra gente, de repente, ver se a rota é uma rota que tem que ser autenticada. É uma coisa interessante que a gente tem aqui dentro do Adonis é que a gente consegue definir os grupos, né? Então, eu consigo definir aqui, por exemplo, um route groups. Pra gente colocar... Pra gente colocar... todas essas informações aqui, né? Então, deixa eu ver até aqui como que ele funciona com Route Groups. Que ele vai montando ali em blocos. Tá demorando aqui para carregar. Carregou. Eu não me recordo agora como que é dentro do bloco ali pra gente... deixa eu ver se tem alguma coisa aqui de group. Tá. Então a gente consegue definir aqui, né? Por exemplo, um prefixo. Se eu quero, por exemplo, que todas as minhas rotas desse grupo estejam dentro de um prefixo ali, como API, por exemplo... Então, eu consigo jogar essas minhas rotas aqui para dentro, né? E aí, para eu testar, eu posso colocar aqui API/users e ele continua funcionando. A mesma coisa aqui para o create, né? API users,
vai salvar o mesmo, mas não tem problema. Mas a gente consegue definir aqui também, por blocos, né, por grupos, as nossas rotas, para a gente não ter que ficar duplicando ali, de repente, alguma URL, né? O que mais que a gente tem aqui? Tem a parte de upload, que nem, como eu já falei. Tem a parte de template engine, né? Que parece ser fantástica também pra gente utilizar. Enfim, tem muita coisa que dá pra gente utilizar dentro dessa nova versão aqui do Adonis, né? Relacionamento entre tabelas aqui, que ele já mostra pra gente. É algo que é super fantástico, né? A gente tem ali também uma documentação mostrando pra gente como que a gente faz, né? Mostrando de fato o que a gente precisa colocar, né? Enfim, eu acho que agora essa é uma versão que já dá pra gente começar a utilizar em produção. É uma versão que já tem aí uma documentação super bem elaborada. Se a gente for comparar com a nova versão, ela está muito bem montada, muito bem estruturada. Eu acredito que os menus aqui estão bem declarativos, estão mostrando realmente aquilo que a gente precisa saber, né? E eu acho que é uma boa opção aí se você quer utilizar dentro do seu projeto. E se você gostou desse vídeo, né, do que a gente apresentou aqui, deixa aí o seu comentário, aí curte também o vídeo, compartilha aí também para quem quiser aprender um pouco mais sobre essa parte de Adonis. E se tem algum assunto que você queira que eu traga aqui pra gente ver, alguma biblioteca nova, algum framework novo, algum conceito dentro de Node, é só deixar aqui nos comentários que eu vou com o maior prazer gravar para vocês, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima!